Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui quem fala é tua irmã em Cristo Rose, Bahia. Mais um dia, irmãos, que eu estou aqui para orar pela tua vida, pela tua casa, mas aqui tá bem difícil, mas eu vou conseguir. Amém? Então, nesse dia de hoje, eu te convido a nós estarmos meditando na palavra de Deus e logo em seguida vamos estar orando pela tua casa e pela tua vida. Nós temos que orar, irmãos, todos os dias pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso país. Nosso país está vivendo um momento dificílimo, mas nós temos que perseverar também pelas pessoas que nos representam, amém? Então, nesse momento, eu te convido a nós estarmos compartilhando da porção da palavra no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 2. Olha o que diz aqui. Olha o título: A virtude e a riqueza de Jó. Jó era o quê? Rico. E não era milionário Jó. Bilionário, era o mais rico do lugar. Vamos lá? E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. 500 juntas também era muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que o homem era o maior de todo o Oriente. Os seus filhos iam à casa um dos outros, faziam banquete, cada um por sua vez, mandava convidar suas 3 irmãs e comera e bebera com eles. Decorrido o turno de dias de seu banquete, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada a oferecer holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tinha pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Num dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observar-te meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E então respondeu a Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercar-te como concebe ele a sua casa e tudo quanto a obra de sua mão? Abençoar-te os teus bens, multiplicar-se na terra, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, aqui está bem explicado. Aqui eu já poderia parar aqui mesmo, não falar mais nada. Porque aqui a Bíblia já está dizendo que existia um homem bilionário num lugar.
numa cidade. Ele era o homem mais bem sucedido daquele lugar, era o homem mais próspero, porque ele era próspero. Ele era um homem próspero. Tudo dele ali era de muito. E os filhos dele, os filhos de Jó, eram prósperos também. Se o pai era, eles também eram. E aí eles davam banquete. Cada banquete na casa de um. Eles eram unidos, na verdade, né, irmãos? Que isso é união entre os irmãos e suas irmãs. Que eles se reuniam não só os homens, mas chamavam as mulheres, as 3 mulheres. Que ele tinha 10 filhos. Imagine a alegria ali entre irmão, entre família. Só entre família, eu acredito. Agradecendo ali por mais um dia, por mais um mês, eu não sei como era que eles se reuniam. Só sei que eles se reuniam. Então eu acredito que eles eram muito unidos. E estavam ali, se divertiam, porque nós temos vida, não é só trabalho, é se divertir também. Qual é a nossa diversão se não é comer? Se não é comer. Tomar suco, como eu não tomo refrigerante, eu tomo suco. E ali eles estavam ali, né? Eu acredito que eles tomando suco ali e comendo churrasco, conversando, botando em prática algumas coisas, alguns projetos, eu não sei. Só sei que eles se reuniam. Mas o seu pai ficava preocupado. Será que eles ali estavam ali conversando, não pecavam contra Deus e não blasfemavam contra Deus? Deixa de fazer sacrifício. Porque naquela época, quando pecava, o perdão era trazer um sacrifício a Deus. E ele fazia esse sacrifício por todos os seus filhos. E aquilo, irmão, que ele pensava veio sobre ele, né? E ele estava ali, e ali Deus vai ver quem? Ver quem? O inimigo de nossas almas, o inimigo da nossa alma, Satanás. E ali a Bíblia diz que ele estava entre os irmãos. Os irmãos foram para a casa de Deus e ele foi junto. Ou seja, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando para nos tragar. E realmente ele estava ali junto, foi junto com os irmãos. Ver, né? Participar. Muitas das vezes ele entra até dentro da igreja, que quando manifesta em uma pessoa, você vê que ele fala. E ali, ele fala, né, que estava indo, os irmãos foram adorar a Deus, ele foi junto. E ali, irmãos, Deus fala para ele das qualidades de Jó. Mas ele, como é acusador, ele sabe só acusar. Por isso que nós não devemos acusar ninguém, porque o único que acusa é Satanás. Aqui está a prova dele acusando Jó. A Bíblia diz que o Senhor vê as qualidades de Jó, que é um homem íntegro. Um homem íntegro, ele. Um homem que se desvia do mal, um homem temente a Deus, um homem reto. Era um homem que vivia santificando a sua vida, preocupado com sua salvação. E ali o que acontece? Satanás acusa ele. Também, tu não cercaste os bens dele? Tudo que ele coloca a mão multiplica. O homem só cada vez fica mais próspero. Cada vez mais os bens dele só crescem porque tu cercaste. Então, onde está cercado, eu não posso meter a mão. E aí, como é que ele não tem essas qualidades? Claro, ele só tem essas qualidades aí porque é o homem mais próspero dessa terra aqui. Mas se tirar tudo, tu vai ver que ele blasfema contra ti na tua face, falando com Deus, acusando Jó. Só que Jó, irmãos, era temente a Deus, não pelo que ele tinha, não pelo que Deus tinha dado para ele, mas pelo que Deus representava a ele. Era isso, por isso que ele era temente. Só que Satanás, que não conhece o nosso coração, só Deus sonda o coração, e Deus sabia
que o coração de Jó era íntegro. Ele sabia que se Jó perdesse tudo, mesmo assim ele continuava o adorando a Deus. E você que não conhece essa palavra, você sabe o que aconteceu? Que logo que o Senhor dá a ordem, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Já fazer a ruindade. Ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. E foi exatamente isso que ele foi fazer com a vida de Jó. Mas, irmãos, que você fique com essa palavra em teu coração, sabendo que acusar não é o nosso papel acusar, é do inimigo. Então, toda vez que você pensar em acusar alguém, você já está pecando, eu já estou pecando. Nós temos que fazer o quê? Pedir perdão a Deus, porque a Bíblia diz que nós pensamos, aliás, que nós pecamos por atos e pensamentos. Então, que nós vamos lembrar, todas as vezes que nós pensarmos em acusar alguém, nós não venhamos a acusar mais. Porque, irmão, Deus, ele vê tudo, ele conhece o nosso coração, ele sabe o que está dentro do nosso coração. Jó passou por grandes aflições a partir desse momento. É só você agora pegar a Bíblia no capítulo 13, no versículo 13, que você vai ver o que veio sobre a vida de Jó. Só veio coisas ruins. Mas não porque Jó estava pecando, não porque Jó era ruim, porque Deus fez prova com Satanás de Jó, para mostrar para Satanás que Jó adorava a Deus não pelo que ele tinha, mas sim porque Deus representava para ele. Então é isso que nós temos, irmãos, que ver. Nós não temos que nos apegar a nada desse mundo, mas sim se apegar a Deus. Muitas das vezes nós apegamos a tantas coisas, guardamos tantas coisas que nem prestam mais, mas que estão guardadas. Porque estamos apegados àquilo. E nós não devemos apegar a nada, somente a Deus. A Deus, somente se apegar a Deus e mais nada. Então fique com essa palavra, medite nessa palavra, para você entender melhor, para você compreender melhor e aprender também. Porque todas as vezes que eu pego a Bíblia, mesmo que já seja um versículo que eu já li, que eu já meditei, eu aprendo de novo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus, Senhor, a Ti eu te dou graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, obrigado por essa palavra. Mas que essa palavra, Senhor, não venha ficar somente em meu coração, mas que ela venha ter efeito, meu Pai, nas vidas aonde chegar essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai, venha fazer uma grande obra na vida desse povo. Que o Senhor venha transformar vidas. Que o Senhor venha de encontro, meu Pai, com essa pessoa que está te pedindo, Senhor. Que está te pedindo algo que para ele, que para ela é impossível. Para o Senhor não existe impossível, Pai. Que o Senhor visite agora essa pessoa que está enferma. Essa pessoa que está acamada, essa pessoa, meu Deus, que está no hospital. Deus, em nome de Jesus Cristo, dê mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Ah, Jesus querido e eterno Pai, Deus glorioso, poderoso e santo, faz um milagre na vida desse povo, Pai. Joga por terra todo impedimento, todo espírito de acusação contra a nossa vida e contra a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, que o Senhor visite agora, meu Senhor, essa pessoa, meu Pai, que está desanimado, que está fraco, se apartou da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Toma, Senhor, a vida das crianças, guarda, Pai, as crianças, livra as crianças, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Deus toma também, meu Senhor, a vida de nós mulheres, nos guarde e nos proteja. Quantas mulheres perderam a vida, quantas mulheres já estão marcadas, Senhor, para perder a vida. Que o Senhor desfaça com esse laço, que o Senhor venha desfazer, meu Pai, com esse laço contra a vida dessa mulher. Toma, Jesus querido, a vida dos idosos. Senhor, que o Senhor venha guardar o nosso país. Toma o nosso país nas tuas mãos. Desce com uma unção sobre, meu Pai, o Brasil. Um avivamento sobre as igrejas. Um despertamento sobre as igrejas. Sobre as nossas vidas. Que nós vamos estar orando mais pelo nosso país. Pai, aquelas pessoas que estão lá, que foram eleitas para nos representar, que o Senhor venha abençoar, guardar, e que eles continuem, meu Pai, firme. Guarda a família deles, e aqueles que estão lá, meu Pai, que não nos representam, mas estão tirando do nosso país, tirando do povo, o Senhor venha mostrar, que a máscara venha cair, que tudo que está no oculto e no escondido venha a ser mostrado, meu Pai. Nós brasileiros estamos no engano, Senhor, se nós estamos no engano, que o Senhor venha tirar as máscaras, as escamas dos olhos, das pessoas que não vê, em nome de Jesus Cristo. Ah, Jesus querido e eterno Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos preparou. Te agradeço, Deus, pelo esse povo, meu Pai, que está aqui no canal, os que estão chegando. Abençoe, meu Pai, todos que estão nesse canal, os que vão chegar. Esse povo, meu Pai, eles são teus. E que o Senhor, meu Pai, o abençoe a vida de cada um. Que ele seja confortado e protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero agradecer aos novos inscritos. Sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, nos ajude alcançar mais vidas. Todos os dias tem uma oração, e acredite, oração, ela nunca é demais. Então, e você que já está inscrito, gratidão pela vida de vocês. Que o Senhor continue abençoando todos vocês. Você que deixou o teu like, o teu amém, que compartilhou. Que Deus venha te abençoar 100 vezes. Amém? Fica com Deus. Um beijo no coração de todos. E não se esqueça que você nasceu para ser feliz. Amém?